vem. Preço que variava de R$ 2 a R$ 5 não deram conta de tanta gente. As filas chegaram a dar a volta no quarteirão. Isso é um absurdo, né? Fazer o quê, né? É a gente que sofre com isso, né? Se a mãe não tiver condições de vir, eu sou obrigado a vir de cavalo, porque é o jeito. Quem tinha dinheiro para gastar, pegou um táxi. Mas muitos ficaram no caminho. O que eu faço? Você vem buscar? As estações do metrô receberam o dobro de passageiros em relação a um dia normal. E muita gente foi obrigada a tirar o carro da garagem. Resultado, congestionamentos que chegaram a 120 quilômetros. Se eu soubesse, eu não sairia de casa hoje, tá muito difícil. Péssimo, péssimo, péssimo. Tá demais, tá um absurdo. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores decidiu em assembleia acabar com a greve. A Justiça já tinha considerado o movimento abusivo. O presidente da Federação dos Ônibus Alternativos de São Paulo, Leonardo Morelli, denuncia que a greve dos motoristas e cobradores foi provocada pelos empresários do setor. O prefeito Paulo Maluf ameaçou caçar as concessões das empresas. A denúncia de Morelli foi feita à Rádio Bandeirantes. Houve conivência de empresário? Houve sim. Ela é verídica. Qualquer um que passa na porta de uma empresa agora pode ver. A garagem está fechada por ordem da direção da empresa. Não está fechada por piquete nenhum. Isso tudo, a farsa toda quem está montando é o empresariado. Nós estamos trabalhando. O empresário de ônibus é um grande cartel que tem levado a população a querer sucessivos aumentos de tarifa. É isso que tem que ficar claro para a população. Que eu estou aqui com os empresários dizendo o seguinte: vocês vão mostrar exatamente que não estão coniventes com esses bagunceiros demitidos. E vão demitir, senão vão perder as concessões. No ano passado, o prefeito Paulo Maluf acabou com aquela tarifa social do governo de Erundina e denunciou que ela privilegiava as empresas, os empresários do setor. Hoje, quando estoura a greve, a opinião pública é informada que São Paulo tem a segunda maior tarifa do país. E no momento em que o desemprego geral desestimula a greve e que a possibilidade da catraca eletrônica tira o poder dos cobradores, nós temos uma greve plenamente vitoriosa a partir de uma assembleia de 200 pessoas. Há indícios concretos aí de uma conspiração entre empresários e trabalhadores para conquistar aumentos. Agora o prefeito Paulo Maluf vai ter que demonstrar que essa explosão dele hoje não é apenas um jogo de cena, como foi no ano passado, quando denunciou o alto nível das tarifas ou da remuneração das empresas de ônibus. Carla. Com a greve dos ônibus, a cidade enfrentou picos de congestionamento de até 130 quilômetros. O repórter Sérgio Gabriel acompanha o trânsito na cidade. Tem mais informações. Sérgio. Carla, neste instante nós estamos sobrevoando a Marginal Pinheiros, na zona sul da cidade de São Paulo. A situação já começa a se normalizar. Nas marginais, por exemplo, o trânsito já flui bem. O último registro da Companhia de Trânsito indicava 53 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo. Amanhã, a perspectiva é de normalidade no transporte de ônibus. É que numa assembleia, agora no início da noite, motoristas e cobradores decidiram suspender a greve a partir da meia-noite de hoje. Na sexta-feira, o sindicato da categoria volta a se reunir com empresários do setor. Mas se os ônibus voltam às ruas, o metrô deve ficar mais lento a partir de amanhã. É que começa nesta quinta-feira a operação padrão dos metroviários. Eles querem 36% de reajuste. O Estado oferece 4,4%. Se não houver acordo, a greve no metrô de São Paulo está marcada para começar às 0h da próxima terça-feira, dia 14. De São Paulo, ao vivo, Sérgio Gabriel para o Jornal Bandeirantes. A seguir, mais uma bala perdida no Rio, mais um garoto morto aos 2 anos de idade. O nosso comentarista Tostão mostra que Zagallo tem motivos de sobra para ficar em dúvida sobre quem levou. Rosólia Neto fugiu para os Estados Unidos. Na casa dele, em São Paulo, foram encontrados R$110 mil em dinheiro. A polícia também apreendeu 3 carros importados de propriedade do empresário. Rosólia foi preso hoje em Miami pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Ele deve ser extraditado nos próximos dias. O superintendente do Banco do Brasil em São Paulo diz que até agora foram recuperados apenas 38 carros. Ele admite que houve falhas no banco. Reconhecemos, tanto é que mudamos os mecanismos então existentes. Agora, até então, até aquela data, nós não tínhamos na história do banco uma fraude dessa magnitude. Esses acordos dos bancos hoje é um dos grandes dilemas, não apenas dos bancos estatais. Para controlar melhor, precisa centralizar.
centralizar perde eficiência. Esse é um dos dilemas quando você tem um poder tão grande assim nas mãos de gerentes ou de diretores de bancos. Carla. O novo ministro da Agricultura prevê aumento de preços por causa da quebra da safra deste ano. Arlindo Porto tomou posse hoje. O ministro assumiu prometendo apoio ao pequeno produtor. Arlindo Porto também quer apressar o refinanciamento da dívida agrícola e garantir novos empréstimos a partir de agosto para evitar que o país tenha mais dificuldades na próxima safra. No ano passado, a safra atingiu 81 milhões de toneladas, mas pode cair para 12 milhões. O ministro disse que a quebra da safra vai repercutir no símbolo do real, o frango. No primeiro momento, o frango foi importantíssimo na composição da cesta básica. Hoje, o preço do milho aumentando, naturalmente, é um componente importante na agricultura, o preço está subindo. O ex-secretário de Saúde do Paraná, Manuel de Almeida Neto, e outras 11 pessoas são acusados de superfaturamento na compra de material hospitalar. O Ministério Público quer que eles devolvam o dinheiro. É a maior ação apresentada até hoje para ressarcimento aos cofres públicos. Nós propomos que os bens que eles hoje possuem, seus respectivos nomes, sejam dados para garantir a execução final da ação. A mesa diretora da Câmara dos Deputados vai encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça pedido de cassação do mandato do deputado Marcos Chedi, do PSD de São Paulo. Marquinhos Chedi é acusado de receber propina para livrar donos de bingos das investigações da CPI. Se a Comissão de Constituição e Justiça aceitar o pedido de cassação, a decisão final será tomada pelo plenário. Belo Horizonte se arma no combate à dengue. Os técnicos do Instituto Nacional de Saúde percorreram vários bairros fazendo a pulverização de inseticida. Um carro de som avisava para os moradores manterem as portas e janelas abertas durante a pulverização. A Secretaria de Saúde de Minas já notificou cerca de 900 casos da doença no estado. Bom, tenha santa paciência. Ministro da Agricultura prevê aumento de preço, não existe. Ministro, quando fala em aumento de preço, não está prevendo, está sinalizando. Não é papel de ministro isso aí. Carlos. O futebol brasileiro vive uma excelente safra de craques. A gente faz a dúvida que tem gente enterrada aqui, né? Esse local com grades teria sido usado como cativeiro dos presos políticos. A comissão investigou o terreno e espera a chegada dos peritos para iniciar as escavações. Meus 3 familiares estão na lista oficial do 136. Manuel Leal de Lima também denunciou a existência de um outro local em São Domingos do Araguaia, onde os militares enterravam os guerrilheiros. Manuel disse que ele próprio serviu de coveiro, enterrando 3 corpos de colegas mortos pela ditadura. Agora é provável também que esse local tenha sido, mexido, algum tempo depois. Mas com certeza alguma coisa será encontrada ainda. O Supremo Tribunal Federal contraria as expectativas do governo e decide julgar o mérito da ação que suspendeu a reforma da Previdência. Os funcionários públicos chegaram em peso e deram um abraço gigante no prédio do Supremo Tribunal Federal. Era o protesto deles contra a emenda da Previdência e também uma forma de pressionar o julgamento dos ministros do Supremo, que lá dentro estavam reunidos para decidir se a reforma da Previdência deve ou não ser arquivada. Na primeira parte do julgamento, os ministros decidiram que podem opinar sobre uma matéria do Congresso Nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar agora o mérito do mandado de segurança impetrado pelos partidos de oposição. Os deputados argumentam que a emenda da Previdência já tinha sido rejeitada e que a Constituição diz que matéria rejeitada só pode ser votada no próximo ano. Se os ministros decidirem que houve desrespeito à Constituição, será o fim da reforma da Previdência este ano. Aqui no Supremo Tribunal Federal, ninguém arrisca um placar. A votação será longa e o resultado imprevisível. Em geral, uma tendência ligeira e injusta de criticar o judiciário. O judiciário ele tem que ser lento, porque tem que ser cuidadoso, embora se tenha muita burocracia. Agora, quando você tem uma reforma da Previdência, que principalmente prejudica a elite da tecnocracia pública, quando os ministros fazem parte dessa elite e o relator do processo dá uma entrevista com opiniões políticas sobre o tema, a opinião pública tem o direito de desconfiar da isenção do juiz. Carlos. Morre em São Paulo José Lázaro, o Pinga, um dos maiores pontas de lança do futebol brasileiro na década de 50. Ele estava doente há 1 ano. Dono de um chute forte, Pinga disputou a Copa do Mundo de 54 na Suíça como ponta de lança. Com um futebol que impressionava, foi a grande revelação do Campeonato Paulista de 1950, jogando pela Portuguesa. Em 54, se transferiu para o Vasco, onde também foi ídolo da torcida. Pinga tinha 72 anos e foi enterrado hoje em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Para os amigos, ele costumava dizer que no futebol não teve tristezas.
Logo após o intervalo, o salário mínimo para um professor vai passar a R$ 300 em todo o país. Ricardinho, rei das embaixadas, vai de Belo Horizonte a Brasília em grande estilo para conversar com o ministro Pelé. Os CDBs pré-fixados de 30 dias pagaram em média juros de 1,64% descontado o imposto. A poupança rende amanhã 1,21%. 0,8287 real é o valor da UFIR em maio. O seu futuro mais doce. Alô? Mãe? Tudo bem, mãe? É o Cláudio. Oi, filho, que saudade. Olha, não vai dar pra Viajar esse ano até aí, eu tô muito ocupado. Mas olha, eu comprei um presente pra senhora. Ô, filho, eu não precisava. Só que eu não sei se vai chegar a tempo, é que tá em cima da hora e... Oi, filho, só você ter se lembrado de mim, eu já estou muito feliz. Cláudio, meu filho, acabei de receber um presente lindo. Correios, fazendo o impossível no Dia das Mães. Novo Domingão de Empregos. Formato menor, fácil de ler. Menor custo para anunciar. Retorno garantido. Bom para achar emprego, bom para achar empregado. Todos os domingos no Diário Popular, o jornal mais lido na Grande São Paulo. Ah, meu Deus, dia 12 tá aí. Preciso comprar presente pra mamãe. O que será que eu vou dar pra ela? O Mapim tem estes eletroeletrônicos em 6 vezes sem acréscimo. O primeiro cheque é para